Eu aceito a minha história. Eu acho que também a minha história no meu passado foi muito difícil. Crescemos assim, nesse ambiente sem religiosidade, de brigas constantes. Ser do Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É com muita alegria que chegamos até você com mais uma edição do programa Histórias em Oração. Você já sabe, é um programa que traz testemunhos de fé, testemunhos de esperança, pessoas que experimentaram o milagre de Deus e querem testemunhar com alegria, para que muitos possam ter vida, despertando em muitos corações a certeza de que temos um Deus que pode nos dar muito mais do que nós podemos pedir. O que Deus pode realizar na vida de um homem quando ele abre o coração para que ele possa cumprir as suas promessas? Eu quero convidar você a acompanhar a história do Juninho, fundador da comunidade ID, que muitos de nós aqui no Brasil conhecemos. Um homem que tem uma história de misericórdia, mas uma história no Pentecostes, numa vida no Espírito Santo. Vamos acompanhar em oração já dizendo, vem Espírito Santo. Meu nome é Juninho, José Moreira Guedes Filho, tenho 49 anos de idade. Sou casado com Cláudia, tenho 2 filhos maravilhosos. A Thalita com 18 anos, o Lucas ele tem 17, é uma criança especial, tem autismo e é um grande presente de Deus na minha vida. Meus 2 filhos, a minha família, eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Eu nasci em Cruzeiro, São Paulo. Meu pai, José Moreira Guedes, era casado com Célia Moreira Guedes. Na verdade, o José Moreira Guedes, ele não é meu pai biológico. Meu pai biológico é Santino Cosentino. Minha mãe casou, tinha 14 anos. Meu José Moreira Guedes tinha 60. Uma relação difícil. E minha mãe, há uns 3, 4 anos depois do casamento, já tinha uma filha, Soraya, começou a ter uma relação sexual extraconjugal, fora do casamento com Santino Cosentino, né? E ficou grávida de mim. Então, assim, eu sou filho de um adultério. A minha história no meu passado foi muito difícil, com a minha mãe, com o meu pai. Passou alguns anos depois, 2, 3 anos, ela foi morar com o Santino. Eu cresci, então, com o meu pai verdadeiro. Só que até os 7 anos eu não sabia qual dos dois era o meu pai, porque eu tinha o nome do José Moreira, que me registrou. Então, até os 7 anos, mas quem é meu pai? É o Santino, é o José Moreira? Aí eu pude ver pelo meu jeito, pelo meu tamanho, né? Meu pai é o Santino mesmo, né? Então, só que assim, era muito difícil. Era muito difícil. Minha infância foi muito difícil, de muita pobreza. Meu pai era alcoólatra, né? Meu pai bebia muito, muito, muito. Meu pai, eu falo pro pessoal assim, meu pai bebia 2 garrafas de pinga por dia, né? Meu pai morreu de cirrose. Meu pai, ele morreu de bebê. O filho dele saiu por baixo, ele vomitava o filho dele. Foi muito triste a morte do meu pai. Mas eu amava muito meu pai, amava muito minha mãe. Mas crescemos num ambiente pesado. A religiosidade em casa era muito vazia. Eu lembro que poucas vezes eu ia na igreja católica. Minha mãe começou a frequentar um centro de espírita, macumba. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Mas assim, eram brigas assim, violentas em casa, de quebrar a casa toda. Eu lembro que a gente tinha medo de sair. Nós não saímos de casa, porque como é que vai ser? Como é que vai ser quando voltarmos? Como é que vai estar a casa? Então nós ficávamos ali de plantão, separando as brigas.
Lembro também que dos meus 7 aos meus 12, 13 anos, eu passei por um abuso sexual por algumas mulheres, né? E eu lembro que eu gostava na época. Fui entender que me fez mal anos depois. Mas o que realmente me traumatizou foi um abuso de um homem. Eu tinha 7 anos, eu fui abusado sexualmente, né? E ali o sangue ficou no tapete e desde esse dia eu ganhei uma timidez assim terrível. Eu não conseguia conversar com as pessoas direito. E nesse momento quero mesmo pedir, com todos estes fatos que nós estamos escutando desta vida tão sofrida, tão desejosa de vida, eu quero pedir profundamente a força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem no meio de nós e transforma a nossa vida, para que nós podemos receber a Tua sabedoria com potência e com clamor. Te pedimos, Espírito Santo, mesmo que todas essas pessoas, estes filhos, esta filha, este filho que agora está sentindo o desejo de poder ser novos, possa sentir mesmo a novidade da Tua força, da Tua bênção, da Tua energia que vai começar em modo novo. Eu quero renascer do alto, você falou, então, para que podemos nós renascer do alto. Aleluia. Eu falava muito depressa. E eu não conversava com as pessoas. Fiquei tímido, principalmente com mulher. Eu tinha vergonha de conversar com as moças. E nós mudamos para São José dos Campos. São José dos Campos, eu comecei a frequentar uma escola, chamava Sinésio Martins. E um rapaz se aproximou de mim, ele chama José Luiz. Ele falou assim: Juninho, Jesus te ama e vai voltar. Jesus vai voltar? Coisa mais louca, né? Mas sabe que a frase Jesus te ama, ela ficou latejando no meu coração. Ficou latejando, 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 latejando. Eu falei, nossa, e ele falou, tem um grupo de oração, você não quer conhecer? Eu falei, eu quero. E eu fui nesse grupo de oração. E eu comecei a participar do grupo. Eu falava, tem que ter mais, acho que tem mais. Falta alguma coisa. E eu participando do grupo de oração, com um vazio dentro de mim. E um dia eu estava trocando de canal, e tinha um pregador, ele falava com tanta unção, ele brilhava. Nossa, queria muito que esse cara rezasse por mim. Aí ele falou na televisão, olha, você que está em casa, ajoelha que eu vou rezar para você. Comigo? Será que ele tá falando comigo? Eu lembro que eu ajoelhei no chão da minha sala, eu dobrei o joelho e ele falou umas 40 palavras. Ele foi bem calmo na oração. A pregação dele, eu lembro que era pentecostal. Ele falou umas 40 palavras e eu comecei a sentir um calor, eu comecei a tremer. Eu nunca tinha visto ninguém repousar naquela época. Eu repousei no Espírito. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu repousei no Espírito. Meu pai passou, era umas 7 da manhã, era um sábado, ele desceu. E eu fiquei ali. Eu comecei, né, orar em línguas, né? Aí meu pai voltou, já era umas 9 da manhã, meu pai voltou, mas bêbado, mas estava travado, chapado. Eu nunca me esqueço. Oi, Juninho, né? Juninho, meu filho, o que tá acontecendo? Oi, era lavari. Shiri era lavari candra, vai era lavari candra, lavari era vai. Oi, era lavari era lavari. Rapaz, que pinga é essa que eu bebi? Tô bêbado. Eu comecei a caminhar com o Senhor. E eu falei assim, nossa, eu quero ser pregador da palavra de Deus. E um dia eu comecei a ser servo de Crisma. Eu dei uma ideia maravilhosa, né? Aí o rapaz chegou, o Paulo, olha, Juninho, você que deu a ideia, vai lá e prega para os pais agora. Eu falei, o quê? Eu dei a ideia de fazer a festa, para acolher os pais. Não, vai lá e prega para os pais. Não, não quero pregar, não, vão rezar, Deus vai te dar força. Não, vão rezar para ver quem Deus quer, eu falei. Aí eu senti que não era eu. Todo mundo sentiu que era eu, né? Aí eu fui. Aí eu abri a Bíblia assim e sumiu tudo. Não tinha Jesus, não tinha Maria, não achava nada. Eu nervoso, falei, nossa, o que eu vou falar para os pais? E eu lembrei do menino que tinha cheirado maconha, né? Aí não tinha que falar. Falei, olha, nossa, eu acabei com os pais. Meu pai estava lá.
olha, tem um menino aqui que me procurou. Eu tinha 19 anos, 20 anos, o menino tinha uns 15. Ele fumou, dia dos pais, ele fumou maconha, a culpa é sua, pai. Porque você não deu educação para ele. Eu falei, você nem é amigo dele que nem te procurou, me procurou falar comigo. Aí os servos vieram, Juninho, você tá louco, rapaz. E eu fiquei com tanta vergonha que eu fui pro sacrário. Mas eu não fui para rezar, eu fui para me esconder. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Não vai dar certo você ser pregador. Segue outra coisa. Escute seu pai. Nossa, meu pai tem razão. Mas voltando para casa, eu ouvi uma voz. O Senhor falou, Juninho, você é o pregador. Eu falei, Jesus, estou vendo. Eu sou seu pregador assim. Mas eu falei, não, eu vou pregar a palavra. E eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não entendi nada, mas eu li. Espírito Santo, quebra as barreiras. Nós não temos força, somente você, Espírito de Deus, pode quebrar as barreiras. É por isso que nós nos abandonamos plenamente no teu amor, na tua bênção, Espírito de Deus, porque nós podemos ser novos completamente na tua força e na tua bênção. A história da juventude do Juninho revela a vida de muitos jovens que talvez você conheça, que viveu abusos, violências, mas que hoje estão cheios de ódio, de falta de perdão. Até hoje não conseguem perdoar os seus agressores. Acompanhe ainda no próximo bloco a história desse grande homem de Deus. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar. A qualquer hora. De onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos. Estamos no segundo bloco do programa Histórias em Oração e trazemos hoje a história do Juninho, fundador da comunidade ID, da cidade de São José dos Campos. E é com muita alegria mesmo que trazemos essa história para você, uma história de misericórdia. Nós sabemos uma grande verdade, que nunca o homem será mais ferido pelo pecado do que amado por Deus. Nós podemos repetir isso dizendo, nunca ele será mais ferido pelo pecado do que amado por Deus. É uma história de misericórdia. Vamos acompanhar a fase da adolescência e também esse despertar do conhecimento de Deus que chega à vida deste homem e que ele pode testemunhar com muita alegria. E comecei a pregar. E um tercinho aqui, um terço ali. E um dia marcaram um terço na minha casa. Estava meu pai e minha mãe lá. Meu pai bebia, minha mãe bebia. E aí, no meio do terço, uma vozinha do Senhor. Juninho, levanta e prega. Ah, meu pai tá aí. Eu, irmãozinho, você não nasceu para isso, né? Eu não. Aquela vozinha do Senhor, levanta e prega. E foi o terceiro mistério, aquela vozinha, vai, levanta e prega. Meu Deus do céu. Aí no quarto mistério, levanta e prega. Aí eu falei, nossa, eu vou, vai, você pode. Eu levantei, eu lembro que eu virei assim, eu olhei pro meu pai e comecei a falar. Eu queria dizer uma coisa antes da gente começar o quinto mistério. É uma coisa que eu estou sentindo desde quando a gente começou o terço. Pai, mãe, Jesus morreu na cruz por você e derramou todo o seu sangue por vocês. Ele tem amor incondicional pela vida de vocês. Ele ama muito vocês. Jesus ama muito vocês. E fui. E eu nunca tinha visto meu pai abraçar minha mãe. Eu nunca tinha visto meu pai beijar minha mãe. Meu pai saiu dali, foi, beijou e abraçou minha mãe. Foi um momento muito forte. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Comecei a pregar algumas regiões do Vale do Paraíba. Eu escrevi um livro, Homens, Mulheres de Fogo. Na época, tinha uns 23, 24 anos. Eu não imaginava que o livro ia vender 300 mil cópias. Nunca imaginei isso. E onde esse livro chegou, começaram a me chamar para pregar. E eu preguei, por conta desse livro, uns 15 países. Algumas mudanças começaram a acontecer na minha casa. Meus irmãos começaram a participar do grupo de oração, participar da missa. Minha mãe conseguiu diminuir bastante com a bebida mesmo.
mas meu pai não conseguiu. Mas uma semente foi plantada. Meu pai pegou uma cirrose, anos depois, muito tempo depois disso, uns 7, 8 anos, ele pegou uma cirrose. E meu pai, ele veio a falecer nesse hospital. E eu lembro que, umas 3 noites depois, eu lembro que meu pai foi enterrado em Cruzeiro, São Paulo. Na volta eu passei na igreja de Aparecida e tinha uma faixa assim, Maria salva o seu povo. E fui para minha casa e umas 2 noites depois eu sonhei com meu pai. Meu pai apareceu no sonho, não é que ele apareceu, né? Foi um sonho de Deus. Meu pai apareceu no sonho para mim e ele falou assim, Juninho, como é que você está? Eu falei, como eu estou, pai? Você morreu, eu estou morrendo de saudade. Não, mas eu estou num lugar maravilhoso. Ela não tem tristeza, não tem angústia. Pai, mas estamos sentindo sua falta. Não, Juninho, olha, eu estou bem. Eu estou muito bem. Estou num lugar extraordinário. Lá não tem tristeza, só tem alegria. E aí eu vi Nossa Senhora. Eu vi a Virgem Maria. Meu pai, ele se afastou junto com a Virgem Maria e os dois subiram para o céu. E nesse mesmo sonho, meu pai me abraçou. Né? Ele me abraçou assim e chorou no meu peito e afastou. Quando ele afastou, eu vi Nossa Senhora e os dois subiram. Quando eu acordei, meu peito tinha as lágrimas e eu vi, nossa, são lágrimas do meu pai. E eu fiquei até, nossa Senhora veio, né, entender minhas orações, meus tercinhos que eu rezava lá, né? Foi fantástico. E eu perguntei para minha mãe. Bom dia, mãe. Bom dia. Mãe, o que aconteceu com meu pai? Com seu pai, sabe, filho? Seu pai, ele faleceu dia 17 de fevereiro, né? E foi no dia do aniversário dele. Naquele dia, filho, ele virou pra mim e falou assim, hoje eu vou ganhar um grande presente de Deus, né? E ele chegou a se confessar e a comungar, né, naquele dia. E depois... Ele faleceu. Infelizmente, vai falecer, filho. Jesus, você é o nosso advogado. Você é somente aquele que conhece profundamente o nosso coração, tão feridos e tão machucados. Te pedimos, Espírito de Deus, cuida de nós. Seja o nosso protetor, seja o nosso advogado, seja o nosso consolador. Seja aquele que realmente cuida da nossa vida. Porque nós, Espírito de Deus mesmo, não damos conta para continuar assim. Vale a pena estar com o Senhor. Vale a pena ser do Senhor. Ser do Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas aí as pessoas falam assim, Juninho, você é muito misericordioso com as pessoas, né? A comunidade que você fundou é muito misericordiosa, bonzinha demais. E eu convivi com pessoas que têm muito pecado. Meu pai era alcoólatra, mãe era alcoólatra. Eu convivi com muito pessoas homossexuais. Eu convivi com pessoas assim, chamadas pecadores. E lendo o Evangelho, eu pude ver assim como que Jesus tem assim uma predileção pelo pecador. Para mim, Juninho, todos são iguais. Eu não me sinto melhor. Meu pai era alcoólatra. Eu não me sinto, de verdade, do fundo do meu coração, eu não me sinto melhor do que meu pai. Minha mãe foi alcoólatra. Por nenhum momento eu não me sinto melhor que minha mãe. Eu, com a história do meu pai, com a história da minha mãe, eu não ia conseguir fazer melhor. Nós temos que ver as pessoas como irmãos. Eu amo profundamente a igreja e eu quero estar em contato com as pessoas, porque eu gosto muito de pessoas. Sabe, Jesus gostava de gente. Então eu acho que eu gosto de gente. E a missão ID tem chamado para ser misericórdia no meio das pessoas. Por quê, né? Porque o carisma da comunidade é justamente isso, né? O que falta na gente tem que viver. Então, porque não somos misericordiosos, Deus nos deu o carisma da misericórdia. Você vê então como nesta história tudo é conduzido pelo Espírito Santo. Quanto seria importante que você se abandonasse no Espírito. E por isso que eu quero pedir mesmo para Deus que você se abandone ao Espírito Santo. Acredita nele. Ele é o Criador da tua vida. Ele te fez, Ele te realizou. Ele eternamente pensou em você. Então, querido e querida, se abandone no Espírito Santo como este filho e esta filha se abandonou. Como esta história em oração é o sentido da vida enquanto a pessoa percebe lentamente, também muitas vezes nem percebe, que
o Espírito Santo faz tudo. Dizemos juntos, eu, Espírito Santo, quero me abandonar em ti. A palavra de Deus, quando chega aos corações, ela transforma, porque é uma palavra transformadora. Um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém. Olha o que o Juninho ouviu, Jesus te ama. E essa palavra ecoou no seu coração com todos os anseios que temos de procurar a felicidade, de procurar o novo. E é isso que vai despertando nele a buscar o novo de Deus. E num simples gesto, diante de uma TV, ouvindo uma palestra, ele se coloca na presença de Deus e recebe a força do Espírito Santo. Acompanhamos ainda no próximo bloco um pouco mais da história do Juninho. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique. Aquilo que parece nada para o mundo, aquilo que parece ser fraco para o mundo, Deus, com a sua graça, realiza maravilhas e transforma em sinal de sua misericórdia e do seu amor. Talvez você, como muitos de nós, tenhamos olhado para situações, para a vida de pessoas e temos dito, isso não tem mais jeito, pessoas assim não tem mais jeito. Tem jeito sim, Deus não desiste de ninguém. Deus transforma aquilo que é fraco em sinal de fortaleza. Nós estamos trazendo a história do Juninho, um homem simples, mas um homem que, pela graça de Deus, se torna um grande pregador da palavra e muitos corações são transformados. Porque onde a graça chega, há transformação, há vida. Acompanhe os dias de hoje desse nosso grande irmão. Desses meus 30 anos de caminhada, muitas frases mexeram comigo, né? Promessas de Deus. Mas uns 4 anos para cá, de 5 anos para cá, tem uma frase do Evangelho que eu acho que ela mexe comigo. É uma frase que Jesus falou há 2000 anos atrás. É uma frase que nós, católicos, não conseguimos viver, que nossos irmãos evangélicos não conseguem viver, mas que alguns viveram. Francisco viveu, Clara viveu, Teresa d'Ávila viveu. Teve pessoas que viveram essa frase. É uma frase tão simples que ele falou o seguinte, olha, está lá em João 8, né? Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos foram embora. O sentimento que eu tenho a Deus é uma palavra, gratidão. Aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Olha a minha história, gente, onde eu ia estar? Ninguém acredita. Hoje eu estou com 48 anos, eu estou bem resolvido na presença do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por Ele não me jogar para fora, merecia. Por Ele não me excluir, merecia. Por Ele permitir eu segui-lo. Sou muito grato por Ele deixar eu ser discípulo dEle, embora eu não merecia. Eu sei que é graça dEle. Ele me acorda, me dá uma vontade, me dá um desejo de, ler um pedacinho da Bíblia. Então eu sou muito grato porque é graça, não tem mérito meu nenhum nisso. Valeu a pena. Valeu a pena doar 30 anos para o Senhor. Eu devo ter mais uns 30 anos de vida, né? Quero doar os meus outros 30 anos para o Senhor, né? Se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 pelo Evangelho. O Evangelho foi a melhor coisa que aconteceu na minha história, na minha vida. Já estamos chegando no fim da edição do programa de hoje. É com muita alegria que nós queremos agradecer ao nosso irmão Juninho, da comunidade ID, por ter unido seu coração à família Aliança de Misericórdia, no desejo de levar através desse programa esse testemunho de fé, de alegria e de misericórdia. Gente, nós só podemos dizer, ele é fiel. Veja o que Deus vai fazendo na vida desse homem. Mas ainda digo mais, veja o que Deus pode realizar na vida daqueles que você disse. Esse não serve mais, esse não tem mais jeito. Sim, tem jeito, porque Deus pode realizar impossíveis na nossa vida. Abramos o nosso coração
para as bênçãos daquele que é o Deus do impossível. Recebamos a bênção de Deus através do nosso querido Padre Antonello, dizendo sempre, Deus é fiel. E é nesse sentido que então nós devemos nos abandonar plenamente e acreditar. Por isso eu quero pedir a Deus de poder abençoar todos vocês, que todos vocês possam se abandonar no colo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, valeu. Cheios das bênçãos de Deus, eu só quero convidar você a dizer comigo, bendito seja Deus, glória a Deus, Ele é fiel. E é crendo na fidelidade de Deus que eu quero estender as minhas mãos com toda a família Aliança de Misericórdia, convidando você a ser um amigo do programa Histórias em Oração, para que esse programa chegue a tantos corações com maior qualidade. São pessoas que chegam aqui, testemunham os milagres, testemunham as graças, mas despertam em nós o desejo de permanecermos em Deus, porque Ele é fiel. Se você ainda não conhece a família Aliança de Misericórdia, eu convido você a acessar o nosso site. Lá você encontra informações dos nossos trabalhos sociais, da nossa evangelização como Comunidade Aliança de Misericórdia e também informações que ajudam você na tua vida cristã, a crescer na vida em Cristo. www.misericordia.com.br www.misericordia.com.br e nas redes sociais para que a gente possa estar sempre junto. Até o próximo programa. facebook.com/iesmisericordia, facebook.com/iesmisericordia, Twitter iesmisericordia. Eu creio, Deus é fiel, creia, Ele é fiel e realizará maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe, até o próximo programa.